sentimos alegres de estar aqui convosco nesta noite para conversarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante para as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de ler um pequeno trecho da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 10. Diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aquele que crê. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica justiça, que vem da lei, viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe essa palavra para nós, que possamos de fato ouvir e confessar a palavra do Senhor. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nesta noite um pouco fria por aqui e talvez para outros lugares também, por mais um curso do IRAT para a edificação da igreja e para o nosso crescimento espiritual. O assunto que nós vamos lidar com ele já foi notificado, trata-se dos meios de graça, a graça que Deus distribui a seus filhos, para que eles assim possam crescer, primeiro para que possam ser salvos e depois para que possam ser edificados. Na verdade, eu creio que todos os cristãos sabem, e não tem dúvida disso, de que todas as bênçãos que nós recebemos aqui na terra vêm de Deus. Isso é uma coisa que sabemos. São produtos, podemos dizer assim, que tudo é um resultado, é o produto daquilo que Deus fez para nós e nos deu gratuitamente. Na verdade, essas bênçãos não se limitam apenas aos filhos de Deus. Tem umas bênçãos que sim, mas existem muitas bênçãos que são distribuídas para todos. Por exemplo, o versículo de Mateus 5:45 diz o seguinte: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, isso é uma dádiva de Deus, chuva e sol e outras coisas, e a natureza tão bonita. Então, esse é distribuído para o mundo em geral. Quer seja cristão ou não cristão, quer a pessoa creia em Deus ou não creia em Deus, são dádivas de Deus que o mundo pode gozar, pode apreciar. Então nós vemos que tudo isso vem da bondade de Deus para o mundo. E isso é um fato, nós sabemos, que existe muita gente que, de fato, até odeia a Deus. Eu já encontrei pessoas falando: eu odeio esse nome
de Cristo, de Jesus, não creio nisso, não gosto de ouvir alguém falar sobre isso. Então, quer dizer, mas aí, mesmo assim, essas pessoas recebem bênçãos, coisas boas, dádivas de Deus. E a essa maravilha, essas bênçãos que são dadas assim para todas as pessoas, é chamado de graça comum. Graça comum é distribuída a todas as pessoas e alcança toda a criação. No entanto, existe a graça especial, que é exclusivamente preparada para os filhos de Deus. São aqueles benefícios, aquelas coisas maravilhosas que Deus prepara para aqueles que creem, para aqueles que são regenerados. E assim, todas estas coisas são conferidas por meio da bondade de Deus, através do Espírito Santo, que Ele vai dispensando mais graças aos seus filhos. De modo que possamos assim viver uma vida piedosa, uma vida bondosa, uma vida respeitosa e uma vida de fé, porque do contrário nós podemos até perder a fé. Então, a salvação é uma bênção que é proporcionada por Deus para as pessoas e, logicamente, esses outros benefícios que são dados, que são concedidos àqueles. E essa graça especial, nós chamamos isso de graça especial. A essa graça especial nós chamamos de meios de graça. Esse é o assunto que nós vamos falar, meios de graça, e a minha responsabilidade aqui hoje, o meu assunto, é sobre a palavra de Deus. Logicamente, existem muitas definições sobre meios de graça, mas eu gostaria de mostrar duas delas, primeiro uma e depois a outra definição sobre meios de graça, para que assim possamos entender de que se trata o assunto. Meios de graça, então eu coloquei a primeira definição, está lá na tela, que podem olhar. Diz: meios de graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja ou no âmbito particular que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Essa é uma definição bem abrangente do escritor Grudem, é um teólogo, e então nós já podemos entender o que significa essa graça só olhando nessa definição. E tem mais uma outra que eu gostaria de apresentar, que diz o seguinte: os meios de graça são os instrumentos designados de Deus, pelos quais o Espírito Santo capacita os crentes a receber Cristo e os benefícios da redenção. Eu gosto dessa definição bastante, porque ela explica que o que é o meio de graça? O meio de graça é um instrumento, é um modo, é um canal. E foi designado por Deus, foi planejado por Deus assim, para que através do Espírito Santo nós pudéssemos receber aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Então, o foco nessa definição é distribuir. O Espírito Santo distribui os benefícios conquistados por Jesus Cristo aos crentes. Eu acho isso maravilhoso, pensar sobre isso. Então, nós podemos dizer que esses meios de graça são como canais, são como condutores que Deus usa de acordo com a sua vontade para transmitir bênçãos, para transmitir benefícios, tudo aquilo que Ele já havia planejado e que Cristo assim adquiriu na cruz por nós. Eu vou dar um exemplo assim muito simples. Nós temos eletricidade aqui, luz, né? Nós chamamos, está claro, porque com a eletricidade as luzes, os baldes aqui se acenderam.
Mas suponhamos que não tivesse, as luzes não estivessem acesas, e nós sabemos que os cabos que conduzem a eletricidade estão por aí. Mas, se não ligasse esses cabos, olha, ali tem até um cabo, que a gente pode, se desligar aquele cabo, o que acontece? Interrompe a condução de eletricidade, não é? Ele não passa mais a corrente de eletricidade. Há necessidade de se conectar. Então, eu fico imaginando assim, de uma maneira simples, eu disse essa ilustração, que Deus poderia ter pensado em revelar Jesus Cristo imediatamente ao seu povo. Ele poderia simplesmente dizer: Hans, olha aqui, meu filho, você agora vai crer em mim, eu sou Deus, por exemplo. Ele poderia fazer assim, se quisesse, porque Ele é todo poderoso e Ele tem toda a habilidade para fazer isso. Mas Ele escolheu outros canais para transmitir as bênçãos, para transmitir aquelas graças até nós. Isso foi da escolha de Deus, mas que é muito bom para nós, logicamente. Então, a expressão meios de graça não se encontra na Bíblia como tal. Muitas palavras que nós usamos no mundo cristão não se encontram lá nas Escrituras. Por exemplo, como trindade. A palavra trindade não se encontra nas Escrituras. Meios de graça não se encontram ali na Bíblia, nas Escrituras. Mas ela foi formulada assim para designar as bênçãos indicadas na Bíblia, todos aqueles meios indicados na Bíblia para nós. Ao mesmo tempo, ela pode fazer sentido, um sentido amplo para teólogos e para denominações. Há uma variedade de denominações, de teólogos, de pensamentos, e então grupos diferentes entendem os meios de graças também de maneira diferente. Por exemplo, algumas denominações apresentam uma lista bem grande dos meios de graça. Isso devido ao entendimento que as pessoas têm sobre a salvação. Como entende a salvação, então escreve ou elabora a sua lista de meios de graça. Assim é comumente aceito em muitas ou algumas denominações, por exemplo, que eles dizem que a comunhão é meio de graça, ou o louvor é meio de graça, ou os dons espirituais são meios de graça, ou a igreja é um meio de graça, ou o casamento, ou a penitência, ou os sacramentos, e assim por diante. Então, tem uma lista em diferentes igrejas, como eu estou dizendo, diferentes denominações. Então, depois de muito estudo, e a partir da tradição reformada, os cristãos entenderam que Deus designou a palavra de Deus, e os dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, e alguns incluem a oração, como os meios de graça principais, e pelos quais Deus comunica os seus benefícios aos crentes. No entanto, muitos teólogos, ao longo da história, foram se limitando à lista, e então chegamos a um ponto, assim, mais, como que se diz, que maior consenso entre os teólogos, eu estou falando agora assim, da tradição reformada, né? A maior parte dos teólogos chegaram a um acordo que os meios de graça se resumem em 3: a pregação da palavra, o batismo e a ceia. Isso porque eles entendiam que os meios de graça deveriam ser obtidos exclusivamente dentro do conceito eclesiástico, isto é, dentro da igreja. Esse era o entendimento naquela época, de uma maneira pública, num contexto público dentro da igreja. Então, fazia sentido esses 3 meios de graça.
Mais tarde, logicamente, eles puderam entender que esses meios de graças também podem ser obtidos, mesmo que não fosse dentro de uma igreja, que fosse num ambiente particular. Vamos imaginar a palavra de Deus, que é o assunto que nós vamos falar. Ela pode ser estudada no lar, na escola, viajando, num hotel, onde quer que estiver, e ela continua sendo aquela maravilhosa palavra que transmite os meios de graça até nós. Então, o curso que nós já falamos, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre a palavra de Deus como meio de graça. E nas próximas aulas, o pastor, dois outros colegas, falarão sobre batismo e ceia. Então vamos agora falar sobre a palavra de Deus. Há um consenso praticamente unânime entre os teólogos que o primeiro e talvez o mais importante de todos os meios de graça é a palavra de Deus. No meio reformado é conhecido como o meio que Deus escolheu para chamar os pecadores ao arrependimento. A maioria dos cristãos, seja eles calvinistas ou outros, não importam, eles concordam que a fé é a manifestação no coração de pecadores através da proclamação da Bíblia, da palavra de Deus. Os cristãos, em geral, creem igualmente. Não há dúvida sobre isso. E é essa proclamação do Evangelho que fala ao coração do ser humano através da ação do Espírito Santo. Pois a pregação da palavra é vista como um dos meios mais eficazes da graça. Então, os cristãos atribuem, no mundo reformado, os cristãos dão muito valor à palavra. Ela é central. Geralmente não se usa símbolos, nas igrejas reformadas geralmente não se usam símbolos, geralmente não se usam uma coisa ou outra, mas a palavra é central. Aqui, um tempo atrás, tinha uma grande Bíblia que ficava sobre o púlpito. Acho que houve um tempo assim que sempre existia uma grande Bíblia que era colocada no púlpito. Muitas igrejas têm uma grande Bíblia que é colocada ali para dizer a palavra é central. E isso porque a palavra tem o significado mais rico para todas as pessoas como meio de graça, porque ela traz até nós a graça salvadora. A palavra de Deus é distinta também dos sacramentos, porque os sacramentos, de uma certa forma, dependem da palavra de Deus. Os sacramentos sem a presença de Cristo e sem a palavra, serão apenas dois elementos, pão e vinho, por exemplo. Um teólogo, Gerhard Voss, deu uma explicação interessante sobre a questão da prioridade da palavra acima até dos sacramentos. Ele diz o seguinte, lá está: se necessário, podemos pensar na palavra como meio de graça, sem sacramento, mas é impossível pensar no sacramento como meio de graça sem palavra. Os sacramentos dependem da Escritura. E a verdade da Escritura fala neles e através deles. Isso é mostrar a beleza da dependência destes sacramentos à palavra. Agora, o que é essa palavra de Deus? Nós vamos ver que há duas partes, que já causou muita discussão no mundo teológico. E ainda até hoje, sobre a questão da palavra de Deus, porque ela é tanto a lei, como é também o Evangelho. E tanto o
o Antigo, a lei referindo-se ao Antigo Testamento, o Evangelho referindo-se ao Novo Testamento. E, então, portanto, tanto o Evangelho, a lei como o Evangelho, essas duas partes formam a palavra de Deus e são meios de graça. Não podemos separar de jeito nenhum. Mas eu sei assim que há pessoas em certas igrejas que não gostam muito de pregar sobre o Antigo Testamento, por exemplo. Eles pensam e dizem que o Antigo Testamento já é alguma coisa obsoleta, já passou. Nós vivemos agora na era da graça. Nós vivemos agora numa nova era do Evangelho. Então, tais teólogos, eles fazem uma distinção muito clara, quase que assim separatista entre estes dois testamentos, ou a lei e o Evangelho. O que vocês acham? Será que podemos separar? Não, de forma alguma. Tanto o Antigo Testamento como o Novo, eles são dependentes um do outro. E para eles, assim, esses que não gostam muito de pregar ou de ensinar no Antigo Testamento, eles acham que o Antigo Testamento é cheio de leis frias, de ordens, faz isso, não faz aquilo, promessas, etc. Mas nós sabemos que o Evangelho no Antigo, nós podemos assim entender que há Evangelho e lei no Antigo Testamento e há lei e Evangelho também no Novo Testamento. Elas se relacionam e esse todo Antigo e Novo Testamento juntos preparam a pessoa para a salvação, traz a pessoa à reconciliação com Deus. Por exemplo, como é que nós iríamos conhecer Jesus se não existisse o Antigo Testamento? Preparando todo o caminho, não é? Seria impossível, não acha? Ficaria difícil. Então, cada parte tem a sua função na economia da graça e elas são importantes. Nós podemos dizer assim que a lei funciona como que uma preparação para a chegada do Evangelho. É lógico que a lei causa contrição, quer dizer, tristeza nos nossos corações. Por quê? Porque ela vai dizer, listen, escute aqui, Peter, você é um pecador. Olha, você cometeu esse pecado. Você falou mal do seu vizinho. Você mentiu para aquela pessoa. Você pegou alguma coisa que não poderia ter pego. Você é um pecador. O que vocês acham? Como você se sentiria ouvindo isso? Como se sentiria? Triste, não é? A lei está dizendo isso para você. Olha, você é um pecador. Mas junto com a lei, lá vem o Evangelho dizendo, Peter, você é de fato um pecador. Mas há uma solução. Há um caminho que pode te tirar de lá. E esse é Jesus Cristo. Então veja que bonito, prepara, porque na verdade, para que possa haver arrependimento, nós precisamos entender que somos pecadores, não é isso mesmo? Como que vamos nos arrepender de pecados se não entendemos que temos cometido pecado? É difícil. Eu vivi no Oriente, no Extremo Oriente, e lá naquela parte do mundo, na Coreia do Sul, a cultura, por ali naquelas regiões e também no Mianmar e outros países que passei fazendo algum trabalho, naquelas culturas não existe o conceito de pecado. A ideia de pecado não existe. Existe o conceito de vergonha. Então, se você fizer uma coisa que te causa vergonha, aquilo é a pior coisa do mundo. E muitas pessoas cometem suicídio quando fazem alguma coisa que acha muito vergonhoso. Então, quando o cristianismo chega apresentando a ideia de pecado, ela é totalmente estranha para os povos daquela cultura. Mas então, quando
finalmente conhecem essa verdade, facilita para eles entenderem que essas vergonhas talvez são o pecado e que há uma solução, não precisa fugir ou esconder ou tirar a própria vida, mas pode ter a solução, que é o perdão. Isso é bonito, não acha? Eu acho maravilhoso pensar sobre isso. Um outro aspecto bem bonito sobre esse assunto é a questão de que a palavra é palavra de poder. Os reformadores naquela altura, eles entendiam assim, que essa palavra, quando totalmente proclamada no poder do Espírito Santo, ela transmite graça aos ouvintes. O que é uma graça? Alguém poderia dizer, o que é uma graça? É um favor imerecido, alguma coisa que não merecemos, que alguém nos faz. Nós não merecíamos salvação, por causa da nossa desobediência, do nosso pecado, mas o amor e a bondade e a misericórdia, então presta aquele benefício a nós. Jesus Cristo nos oferece essa linda graça. Então a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela pode conceder vida e transformar pessoas. Num só momento, se quiser, mas geralmente num contínuo. A palavra vem falando. Mas vocês talvez já ouviram de alguém que ouviu um sermão pela rádio e o Espírito Santo tocou aquela pessoa e aquela pessoa veio a conhecer Jesus. Vocês já ouviram de alguma história assim? Eu conheço pessoas assim. Conheço também uma pessoa que ouviu um cântico, um hino, e Deus falou ao seu coração através daquele hino. Então Deus pode ir transformando vidas num crescente. Logicamente depois precisava mais ensino, não é? Mas o Espírito Santo tocou o coração dessas pessoas e assim Ele faz. Então, quando nós vamos falar sobre a proclamação do Evangelho para a salvação, para a mudança de vida, nós temos que pensar no Evangelho como um todo, a Bíblia como um todo, que ela tem poder para salvar e para modificar, transformar as nossas vidas. E então, quando nós vamos pensar em proclamação, nós vamos entender assim, que a palavra pregada na igreja, ela é eficaz. Quando vocês estão ouvindo o sermão, e de fato estão ouvindo, Deus comunica aquela mensagem aos seus corações, aos nossos corações. Mas a palavra também é considerada como um meio de graça em geral. Por exemplo, você está muito longe de qualquer igreja. Lá, nos matos, em algum lugar, se perdeu, ou está viajando em algum lugar, e você tem um celular, ou alguma bibliazinha assim. No passado existiam umas bibliazinhas assim, que as pessoas carregavam no bolso. E você vai ler a palavra de Deus. Então essa palavra está sendo proclamada de uma certa forma, ela está sendo ensinada e o Espírito Santo pode comunicar contigo e lhe abrir os olhos para o entendimento dessa verdade. Então a palavra pode ser lida, pode ser pregada, pode ser ensinada nas escolas, pode ser cantada. Há uma variedade de formas para essa palavra ser proclamada e ela sempre é eficaz para a salvação e para a mudança de vida do cristão. Porque o primeiro passo é a salvação e depois é a mudança. Não é muito comum que uma pessoa assim, que é totalmente um devasso no mundo, e quando se converte, que muda absolutamente.
Algumas pessoas acontecem, mas em geral há uma bagagem muito grande que o Espírito Santo vai agindo na vida da pessoa, passo a passo, através da palavra e do seu poder, e vai transformando, às vezes, e assim pela vida toda. Porque nós nunca somos perfeitos nesse mundo. Aqui vocês podem me dizer se eu já estou no ponto bom, estou maduro, bom, não preciso mais mudar. Será que tem alguém aqui que pode dizer assim? Difícil, não é? Difícil, nós temos sempre que crescer. Então, mas qual é a palavra que tem poder? O que vocês acham? Qual é a palavra que tem poder? O livro, Bíblia? De onde vem? Então, o poder vem da palavra inspirada. As Escrituras é um livro. A Bíblia é um livro que podemos comprar em muitas variadas lojas, pode dizer. Não em qualquer, mas muitas e variadas lojas, livrarias, online, e muitas formas. Mas ali são escritas. Se ela não for lida com fé, e se o Espírito Santo não agir através daquela palavra inspirada, ela se torna apenas um livro bonito, com lindas histórias e mensagens muito complexas para entender. A palavra de Deus nunca, mas assim, a palavra de Deus que é anunciada, ela não é apenas um som ou umas letras num pedaço de papel. Ela sempre tem poder. Ela não apenas tem informação sobre Deus. A palavra inspirada é a palavra de Deus. Não contém, mas é. Tem cristãos que dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é a palavra inspirada. É a palavra de Deus. E assim, Isaías diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor, quando falada, quando lida, quando é aquela palavra inspirada, ela não volta vazia. E essa palavra de poder nós vamos vê-la em muitos e outros lugares. Dê-me um exemplo em que conhece, de que sabe de que a palavra de Deus agiu. Qualquer história de criança que você conhece, que você se lembra, de que houve ação de poder da palavra de Deus. Alguém? Paulo? Pode dizer, eu não posso ouvir bem? Com Paulo? Pois é, Paulo também. Ele falou e muitas coisas aconteceu, não é? E lá no começo, o que é que nós ouvimos? Deus criou o universo? Com o quê? A sua palavra. Não vamos entrar em detalhes da criação aqui, mas a Bíblia diz que foi pelo poder da sua palavra. E Jesus, quando estava lá no barco, e aquela tempestade, como que ela se acalmou? Jesus falou à tempestade, assim diz as Sagradas Escrituras, né? Ele falou, e ela se acalmou. Ele falou aos doentes, e eles ficaram curados. Aos aleijados, ele disse para aquele, levanta e anda. A palavra de poder. Ele expulsou os demônios, dizendo para deixar as pessoas endemoniadas. Poder da palavra. Ressuscitou os mortos. Lázaro, por exemplo, Lázaro, venha. Então, é o poder da palavra de Deus, que Jesus Cristo é Deus. E também Ele é a palavra. Ele mesmo é a palavra. De fato, as palavras de Deus não são apenas de informação para nós. Elas são poderosas e elas produzem efeitos extraordinários na vida do não cristão, para trazê-lo à fé, e na vida do cristão,
mudando a vida de cada um de nós. A Bíblia dá um exemplo do poder da palavra também, quando o profeta Ezequias, lá em, Ezequiel, ele profetizou, e no capítulo 37, oxe, minha língua está a enroscar aqui, e então ele profetizou aos olhos secos, quer dizer, no livro do profeta Ezequiel nós lemos sobre a profecia para os ossos secos. E então, ali foi dito, será que esses ossos podem se tornar, ganhar carne, se tornar corpo e viver? O profeta disse, Senhor, eu não sei, só o Senhor que sabe. Para o Senhor tudo é possível, né? Ele poderia imaginar. E então, Deus falou para o profeta, profetiza a esses ossos, para que eles possam ter vida. E o homem foi profetizar, e de fato ali, naquele capítulo 37, fala que esses ossos, de repente, tiveram carne e pele, se levantaram com vida, e depois recebeu vida. Essa palavra é a palavra, não é a palavra de poder, não só a palavra de Deus, mas também pela boca dos profetas, e também pela a palavra que os apóstolos anunciaram. É a palavra de poder. Os apóstolos anunciavam a palavra que transformava, e essa era a palavra, era Jesus Cristo e todos os seus benefícios no poder do Espírito Santo. Essa palavra nós encontramos Pedro, quando o Espírito Santo caiu sobre si ali no dia de Pentecoste. Ele fez uma pregação que houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas de uma só vez. O poder da palavra. Não tinha nem livros para eles lerem como nós temos, não é? Deus usou a palavra. Isso porque a palavra proclamada, seja ela pela boca de Deus, pela boca do Senhor Jesus, se quisermos assim separar, ou seja assim pela boca dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, dos pregadores, dos missionários, dos cristãos, se ela vem na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo, ela produz efeito. A palavra de Deus, logicamente, está intimamente e é ligada à salvação, e sem ela é impossível assim entendermos ou até receber a salvação. A salvação é o presente mais precioso que a pessoa recebe nesse mundo. Olha, creia-me, eu estava conversando com uma jovem recentemente, ela vai fazer a profissão de fé, e eu disse, olha minha querida, o presente melhor que você recebeu até hoje é a salvação. Ela é assim, muito comprometida com Deus. Deus, esse é o presente melhor que Ele nos dá nesta vida. E Ele nos dá, então, gratuitamente, mas nós recebemos através da palavra de Deus. Jesus ensina, as Escrituras são o meio indispensável da salvação. A pregação da palavra de Deus é o ponto central, e era o ministério central dos apóstolos, pregar a palavra. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo é categórico a afirmar que a fé é despertada no coração do ser humano através da pregação do Evangelho. Isso é possível porque Deus, com seu poder, o poder da sua palavra, toca os nossos corações. Em Romanos 1:16 diz o seguinte: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra, o Evangelho é o poder, não é contém poder, é o poder para a salvação de todo o que crê. Então nós vemos muito, falamos já sobre o poder de Deus na criação,
Nós falamos, ele disse, haja luz, e houve luz, haja rios, e então tudo foi acontecendo, o poder da sua palavra. E agora ele também dá início a uma nova criação, e essa nova criação é a criação chamada igreja, um novo povo. E essa igreja, assim Pedro disse que ela é uma raça eleita, escolhida, é uma nação santa, quer dizer, separada, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Assim, Deus nos chama, Deus nos faz conhecer a verdade, através da sua palavra, traz-nos a fé, e agora forma-nos em igreja, o seu corpo, e ele faz isso com um objetivo, para que também cada um de nós possa ir e compartilhar as boas novas, fazer com que o reino de Deus possa crescer, que a igreja possa crescer. O Senhor Jesus entendeu a importância de que devemos, e essa maneira a palavra precisa ser pregada para que pessoas possam conhecer Jesus e serem salvas. E foi por isso que ele disse para a igreja, os discípulos e todos os que estavam ali: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, proclamar, ensinar. A palavra é o único meio, assim nós podemos dizer, pelo qual Deus concede essa salvação linda ao pecador. Logicamente, ela não atua separadamente. Ela atua no poder do Espírito Santo. Deus distribuiu a salvação, assim, ou ele distribui a salvação de nenhuma outra forma, senão por meio de Cristo. Nós sabemos disso. Mas também a palavra, Cristo é o mediador, ele não existe outro que possa se comparar a ele, mas nós vamos saber disso através da proclamação, ou do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela age em conjunto com o Espírito Santo. Veja bem, a palavra de Deus, como eu disse assim, escrita, os escritos no livro não tem poder assim por si própria ali, as letrinhas no livro, não é? Mas ela é eficaz para levar a fé, para levar a conversão, somente e em conjunto com o Espírito Santo, que atua nos corações das pessoas. Eu gostaria de trazer a sua mente para pensar. Vocês já conheceram alguém pode ensinar a palavra de Deus e ensinar e falar e pregar, e aquela pessoa nunca crê? Conhece alguém dessa forma? Existem muitos, né? Isso porque não houve ação do Espírito Santo naquela palavra que foi anunciada. Eu conheci uma mocinha que veio da China, da grande China, para a África do Sul. Ela era uma membro do exército lá na China, na grande China, e ela foi estudar estudos de mestrado e doutorado na África do Sul. Uma menina muito inteligente, mas logicamente cresceu sem nenhum conhecimento do Evangelho, e logo fez amizade com os cristãos, e então sempre levavam para a igreja e para os estudos bíblicos e etc. E logo ela me conheceu e me visitava bastante. E então ela chegava lá, ela ganhou os amigos deram uma Bíblia em chinês para ela. Ela chegava lá e dizia assim: eu queria conversar contigo. Eu disse: pois vamos. Ela disse: olha, esse livro, essa Bíblia, é um livro tão esquisito que não faz sentido. As coisas que são ensinadas é loucura, é ingenuidade. Quem é que vai oferecer o rosto para alguém bater quando o outro já bateu de um lado? Isso é ingênuo, isso é impossível. Lá no Oriente é assim, na China, pelo menos naquela região, é assim, se alguém lhe faz um mal, então retaliar é uma virtude, retaliar muito forte. Então ela disse: isso é ingênuo, isso é impossível, isso não funciona, eu não entendo esse livro. Então, vez após vez, nós lemos juntos as Escrituras, e orei com ela muitas vezes, e os amigos também. E
Ela depois se mudou para outra cidade, não sei se ela veio a conhecer a Cristo. Mas até aquele momento, é como Paulo disse, esse evangelho é loucura mesmo para aqueles que não creem. Se torna como uma loucura. Nós lemos no Catecismo de Heidelberg a pergunta 65 dessa forma. É apenas pela fé que compartilhamos de Cristo e de todas as suas bênçãos, de onde então vem essa fé? E a resposta é essa: o Espírito Santo produz no coração, no nosso coração, pela pregação do Santo Evangelho. Ele dá umas referências e confirma com o uso dos sacramentos. Então, logicamente, o catecismo está enfatizando o que está escrito nas Escrituras, porque tem várias referências, né, também sobre isso. O Espírito Santo produz fé no nosso coração. O Espírito Santo age na palavra, ele leva-nos a crer. E ali, Gálatas, Paulo diz: e, porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós só podemos chamar Deus de Pai quando o Espírito Santo coloca essa verdade em nossos corações. Do contrário, não é possível. O Espírito Santo leva-nos a entender o Evangelho, abre as nossas mentes, a entender a palavra, a crer nela e, logicamente, a seguir Jesus. A palavra de Deus é útil também para a edificação da igreja, crescimento da igreja. A função, assim nós podemos entender que ela não tem só a função, a palavra de Deus não tem só a função de salvar, de resgatar, mas também de edificar a igreja. Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça e assim por diante. Então ela tem esse valor de instruir. A palavra de Deus também é guia na vida cristã, para que possamos viver uma vida glorificada, uma vida assim, digna do Evangelho. E há também uma outra informação sobre a Bíblia, é que a Bíblia deve ser usada também para a palavra de Deus, para defesa da fé. Paulo diz a Tito dessa forma: retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu gostaria que entendêssemos a importância disso, por isso nós falamos também, assim, procuramos ensinar aos líderes das igrejas, os presbíteros, diáconos e todos os outros líderes e os cristãos que vão se amadurecendo, que uma das funções que temos com a palavra é também conhecê-la para agir contra um ensino que é não verdadeiro. Do contrário, todo tipo de ensino pode chegar e a pessoa diz: não sei muito bem, está bom, está falando no nome de Jesus, nós vamos aceitar. E de repente já não sabe mais o que é. Então precisamos conhecer para admoestar quando está um erro. Diz: olha, meu irmão, minha irmã, parece que tem um erro aqui no ensino, vamos verificar de acordo com a palavra de Deus. Ou o outro que está sempre contradizendo: então, mas as Escrituras dizem assim. Assim tem aquele conhecimento para combater também. Então Pedro diz: antes santifique, que tem o poder também santificador. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Então, alguém vai te dizer: por que você é um cristão? Por que você pertence a tal igreja? O que vocês ensinam lá?
Ah, você crê em Deus? Por que você crê em Deus? Então, nós precisamos saber, através das Escrituras, como dar uma resposta. A palavra possui, então, essa função também apologética, de julgar os ensinos, e de defender a palavra, e de mostrar, olha, aqui algo não está muito bem certo, de acordo com a palavra santa. Vamos examinar. Quando a igreja esquece a função de examinar a palavra, ela cai. Isso aconteceu com a igreja antes da reforma protestante. Esqueceram a palavra, deixaram de examinar e de repente virou uma confusão. Nós conhecemos a história. E então eles, de repente, a igreja sucumbiu. Parece que nós estamos passando por fases nesse mundo em geral, em questão das Sagradas Escrituras. Muita gente não está dando atenção nas Sagradas Escrituras, a conhecer as verdades. E podemos ver que em várias partes do mundo as igrejas também fecham-se, porque não examinam as Escrituras. Então podemos concluir assim, que a pregação e o ensino das Sagradas Escrituras têm um valor inquestionável como meio de graça. Ela confere a nós a salvação, ela concede a nós os benefícios de fé, de paz, de alegria, de esperança, livra-nos das blasfêmias, ajuda-nos a manter firmes na fé, no nosso caminhar. É viva e eficaz, poderosa, ela é um instrumento de Deus para o mundo, para nós. Então, que eu desejo que nós possamos, assim, sermos como instrumentos de Deus, prontos para proclamar essa palavra ao mundo que ainda não conhece a Deus, e a palavra também para aqueles que conhecem, mas que precisam crescer mais e mais. Que Deus assim possa conceder graça salvadora àqueles que ouvem a palavra que for anunciada por cada um, e que muitas pessoas possam crescer na maturidade, no conhecimento e na alegria de serem filhos de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para concluir? Deus, agradecemos-te muito pela tua bondade, misericórdia, agradecemos-te pela tua santa palavra, que é viva, eficaz, que fala aos nossos corações. Ó Santíssimo Deus, nós pedimos para que o Senhor possa de fato falar conosco através dessa palavra e do teu Espírito, fazer com que possamos crer nela, obedecê-la, caminhar de acordo com os seus ensinamentos e vivermos em comunhão contigo. Perdoa-nos os pecados quando nós não temos feito isso e faça com que a nossa fé possa crescer e sermos revitalizados pelo teu poder. Nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada a vocês.